Opa, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais esse projeto que intercala a um projeto maior chamado Sabor de Jesus. Esse projeto tem a intenção, o objetivo, o propósito de fazer você praticar, ou seja, todo o acesso ao conhecimento, ao entendimento, que você consiga transferir isso para a atitude, para o seu comportamento diário, para que nas suas micro decisões você consiga avançar. Tudo é embasado na matriz do sabor de Jesus. Lá você vê que você tem que aumentar a utilização do seu talento, descobrir o seu talento, aumentar a utilização dele, para você ser mais competitivo contra o mundo e não contra você e contra os seus irmãos, mas também isso vai ajudar você a ter mais saúde emocional, física, mental, principalmente espiritual, e aí você tem uma performance emocional. Isso é você caminhar com Jesus. Mas para você caminhar com Jesus, você precisa lutar e buscar o entendimento da verdade, porque o mundo é uma grande mentira, tá todo mundo te contando uma grande mentira e você precisa encontrar a verdade. Então você tem aqui os resumos de livros, você tem aqui as aulas de plano de ação para cada capítulo do livro, onde eu te ajudo a entender como colocar em prática cada livro na tua vida. E aí eu vou tendo ideias conforme o meu entendimento para trazer para você mais conteúdo. Então a gente tem os conteúdos, tem os resumos, né? Os resumos dos livros são os conteúdos, aos planos de ações de cada capítulo que vai ajudando você a construir. Tem os vídeos que vão compondo a matriz, né? Vão dando mais, mais profundidade na matriz de Jesus. E hoje eu inicio pelo livro de Eclesiastes, um resumo bíblico, né? Então eu tenho aqui essa Bíblia aqui, que eu comprei faz pouco tempo, uma Bíblia de estudo, chamada Bíblia Shed. Está sendo maravilhosa o entendimento que ela está me trazendo. E eu sigo ainda o princípio de Romanos 12, que é faça conforme o seu entendimento, porque eu não estou conformado com o meu mundo interno. Então eu estou agindo conforme o meu entendimento. Qual é o objetivo aqui? Você vai ver que você vai encontrar, de acordo com o tempo, diversos livros, né, da Bíblia aqui pelo próprio nome. Então, no caso, Eclesiastes é o primeiro livro. E, cara, por que Eclesiastes? Por que você está começando pelo Velho Testamento? Por que você está começando pelo Eclesiastes, não por Gênesis ou por Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento? Porque esse livro mexeu muito comigo. É a segunda vez que eu li. Eu li ele pela Bíblia, se não me engano, King James, né, o nome dela, e depois eu li agora sobre a Shed. E eu fiz o resumo. E o que é legal dessas Bíblias de estudos? É que eles, além de ter a análise do Shed, que foi esse cara que se debruçou a aumentar o entendimento e aumentar o nosso, né, transferindo, quando a gente lê um trecho, né, lê um versículo, lê um capítulo, ele aponta para outros versículos de outros livros que explica esse versículo, esse capítulo que nós estamos lendo, além de fazer considerações com a própria palavra. Então a minha ideia é pegar aqui o Eclesiastes agora e começar a mostrar para você cada capítulo pela explicação do Shed, fazer os links exatamente com os outros versículos de outros livros que ele faz e poder dar a minha opinião aqui, poder dar o meu entendimento, né? Porque na palavra a gente não tem opinião. Peço a Deus bastante entendimento, bastante sabedoria, para que eu possa realmente entender e levar para você com precisão. Então, além da leitura, meditação, explicação, leitura dos outros livros, eu procuro na internet, eu procuro outras pessoas que estão falando, para que eu tenha certeza de que eu estou te falando exatamente a coisa certa e não cometa o erro de manipular você por um caminho errado, seguindo a palavra e o entendimento errado. Esse é todo o cuidado que eu preciso ter e peço sabedoria a Deus para que eu possa levar esse conteúdo para você. Então, a gente inaugura aqui por Eclesiastes o primeiro estudo, né, da Bíblia que a gente vai fazer aqui juntos a cada dia aí um novo capítulo, né, um novo capítulo desse livro, para que a gente possa ampliar o nosso entendimento e assim, através da nossa disposição, a gente consiga transformar isso em prática, em atitude, em comportamento, porque é isso que realmente conta, beleza? Vamos lá, vamos pegar Eclesiastes e a análise do Shed. O que o Shed diz sobre Eclesiastes? É bem interessante. Eclesiastes significa homem da assembleia. E aí ele cita aqui
que homem da assembleia significa um indivíduo que convoca uma assembleia religiosa. Então, o que é uma assembleia? Assembleia é quando você reúne algumas pessoas para discutir um único assunto. Vamos lá. Eu acho que uma das coisas muito importantes é a gente sempre olhar no dicionário. Então, por exemplo, se eu colocar aqui no Google assembleia, ele já coloca aqui significado. A gente consegue aumentar o nosso entendimento. É uma reunião de pessoas que têm algum interesse comum com a finalidade de discutir e deliberar sobre temas determinados. Então você vê que tem um objetivo comum, né? E aqui, como diz, é um indivíduo que convoca uma assembleia religiosa. Então ele traz uma reunião de pessoas que têm um interesse comum, ou seja, de entender sobre os próprios caminhos, os próprios passos, né? Se está ou não em direção a Deus, com a finalidade de discutir. Discutir não é brigar, discutir é ampliar entendimento. Eu falo, não é isso, não é aquilo, não, vamos fazer assim, não, vamos fazer assado, e tudo se constrói com um objetivo único. E deliberar sobre temas determinados. No caso aqui, o entendimento sobre o que é de Deus e o que não é de Deus, digamos assim. Olha que legal, aqui ele já aponta para números, né? A sigla NM significa números. 10:7. Mas se houver de ajuntar a congregação, tocá-las-eis, porém não arrebate. O que significa isso? Se houver de ajuntar a congregação, você vai tocá-las, porém não vai rebater. O que é rebate? O que é rebate? Vamos lá. Rebate, significado. Rebate, assalto repentino, ataque, incursão, chamamento ou sinal que se alerta sobre ataque do inimigo. Mas se houver de ajuntar a congregação, tocá-las-ei, ou seja, você vai tocar aquela congregação, porém não vai rebater, não vai atacar, não vai mostrar algo negativo para aquelas pessoas dentro do meu entendimento. Vamos continuar aqui, o que ainda o Shed diz? Ou alguém que é seu porta-voz, seu pregador. Então é um indivíduo que convoca uma assembleia religiosa ou alguém que é o seu porta-voz, seu pregador, a pessoa que vai pregar. Aqui o Shed diz que nosso porta-voz não era algum sacerdote munido da lei, nem um profeta munido da palavra, mas um sábio munido do conselho. Aqui ele aponta para Jeremias, Jeremias 18:18. E muito de sua obra se assemelha com o material do livro de Provérbios. Por isso que é engraçado, porque ele começa aqui na explicação, ele diz assim, baseado-se em no capítulo 1, versículo 1 do livro, muitos inferem popularmente que tenha sido Salomão, o primeiro dos sábios de Israel. Então, você percebe que há uma certeza porque aponta para o livro de Provérbios, mas ainda há também alguns pontos que se realmente era, mas o livro de Eclesiastes é considerado escrito por Salomão, tá? E muito de sua obra se assemelha com o material de Provérbios. O que diz em Jeremias 18:18? Então, disseram, vinde e forjemos projetos contra Jeremias, porquanto não há de faltar a lei ao sacerdote, nem o conselho ao sábio, nem a palavra ao profeta. Vinde, firamo-lo com a língua e não atendamos a nenhuma de suas palavras. O que o Shed diz sobre isso? Sacerdote, sábio, profeta, eles não podiam conceber o dia em que o Estado chegaria ao fim, quando os líderes religiosos não seriam capazes de cumprir seus vários deveres, que formariam a soma da instrução moral e cívica do país. O que está rolando aqui? Esses caras, Jeremias, pelo que eu entendi, ele era um profeta, que ele veio justamente para mostrar que o povo de Israel não estava andando, né? O povo de Israel, no caso, ele dentro, quando você fala o povo de Israel na Bíblia, significa o mundo, né? Significa o povo do mundo, né? Todo mundo, todos nós, né? Então o Egito significa o mundo. O povo de Israel significa nós que estamos no mundo. E o faraó, no caso lá em Gênesis, era o diabo, né? E Moisés era o primeiro, Jesus Cristo, podemos dizer assim, Jesus Cristo do Velho Testamento, indo resgatar o seu povo, né? O seu povo do mundo, das mãos do diabo, para levar para a terra prometida, que é o reino de Deus, né? Então isso é uma coisa importante. Então Jeremias ele veio para isso.
Então, quando essas pessoas estão forjando um plano, forjando um projeto contra Jeremias, né? Porque não há de faltar a lei ao sacerdote, ou seja, a lei não vai faltar a ele, nem o conselho ao sábio, nem a palavra do profeta. Então eles querem realmente ferir ele com a língua, eles querem falar mal, eles querem plantar sementes do mal para que Jeremias não consiga fazer ali o propósito dele. Tudo indica que quem escreveu foi Salomão. Ele fala para os filhos do homem, ele fala para a humanidade, ele prepara o caminho para a sabedoria e para a luz do Evangelho. Olha que interessante. Esse livro de Salomão, ele fala para a gente, filhos do homem, ele fala para a humanidade como um todo. Ele prepara o caminho para a sabedoria, para a luz do Evangelho. Então, o Evangelho é a luz. Eu vi uma figurinha esses dias bem interessante, né? Que o cara, ele tá lá na escuridão, aí de repente abre uma Bíblia perto dele, aí aquela Bíblia acende uma luz na cara dele. Quando ele vai e debruça sobre ela, e estuda e aumenta o seu entendimento, os olhos dele viram a luz, ele começa a iluminar o lugar. Então, é isso que esse livro ele trata de maneira muito bacana. Olha, eu vou falar para você, a Bíblia, se você não se dedicar, ela é complexa de entender. E isso eu acredito muito porque Deus quer que a gente escolha realmente enfrentar as nossas dificuldades, enfrentar os nossos desafios para que a gente consiga fazer o que tem que ser feito. Então ele não iria falar com a gente de maneira tão clara, mas ele vai precisar meditação. Mas o que é mais interessante é que a Bíblia, você interpreta ela conforme o contexto da tua vida. Então, às vezes, alguma coisa que você vai ler, você não vai entender, né? E tá tudo bem, porque você vai entender outra parte. Deus faz esse movimento, ele coloca exatamente o que você precisa. Ele não te dá tudo de uma vez, ele não te dá todos os ingredientes. Conforme você vai tendo disposição, você vai desbloqueando. Você está no ponto A, desbloqueia o ponto B. Você está no ponto B, desbloqueia o ponto C. Não adianta ele te dar o abecedário inteiro se você não sai do lugar. Se você não sai do ponto A, olhe lá, nem está no ponto A, né? Isso é a sabedoria. Aqui encontramos um realismo de olhos abertos que enfrenta a divisão e a fúria, os triunfos e as derrotas, o padrão de luz e sombra, tão somente para tirar a conclusão de que as coisas como um todo são uma lufada, ou seja, uma rajada de vento. Ou seja, tudo é uma rajada de vento, tudo é uma ventania. Assoprou, passou. A vida é um sopro, os nossos momentos é um sopro, isso que eu estou fazendo aqui é um sopro, tudo é um sopro. Então aqui você encontra o realismo, ou seja, a verdade de olhos abertos. Lembrando que o Velho Testamento, ele é muito importante, mas o significado do Velho Testamento ele tem que apontar para Jesus Cristo no Novo Testamento. Tá? Então tudo que você lê, você tem que olhar para Jesus no Novo Testamento e falar assim, então é isso. Então, por exemplo, aqui encontramos um realismo de olhos abertos, ou seja, a verdade, Jesus é a verdade, tá? Que enfrenta a divisão e a fúria, ou seja, a divisão entre o mundo, né, que nós estamos vivendo, né, furioso e tudo mais, e quem escolhe caminhar com Jesus. Os triunfos e as derrotas, ou seja, as vitórias e as derrotas, o padrão de luz e o padrão de sombra. Então, somente para tirar a conclusão que a vida é como uma lufada de vento, tá? Então, é isso que tá. Ele te ensina a andar num caminho muito melhor, muito mais fácil, muito mais gostoso, muito mais saboroso, com o sabor de Jesus, para você realmente conquistar aí o objetivo, o propósito, que é a gente não só ir para o paraíso, mas também para o reino. O paraíso é o lugar quando que você é salvo. O reino é quando você entende que você fez a obra de Deus na terra. Mas, paradoxalmente, a totalidade da vida humana deve consistir em reverência e obediência a Deus, pois a Ele, finalmente, cada qual dará plena prestação de contas. Então, olha só, a totalidade, a nossa vida como um todo, ela deve ser para a gente obedecer a Deus. Você só consegue ter uma vida com o sabor de Jesus se você obedecer a Deus. E aí, por quê? Pois Ele, finalmente, cada qual dará plena prestação de contas. Nós vamos prestar contas do que está fazendo. Mas não vamos entender que vamos ser castigados. Quando você olha para o Novo Testamento, não existe mais esse castigo, essas coisas todas. O que existe é um amor, mas a gente precisa ter disposição. Deus está pronto para te dar
tudo de melhor, mas a gente não está indo, a gente está indo exatamente para o vício das coisas rápidas que o mundo oferece, para essa vaidade, coisa que eu acho que, Ricardo, resume Eclesiastes em uma frase: tudo é vaidade. É isso que Salomão ele fala bastante. Então, sobre o que este livro vai tratar? Aqui no livro do Shed ele tem um esboço, tá? Eu aconselho você a estudar na sua Bíblia, conforme eu vou tratando aqui, vai ler, vai vendo como é que funciona, vai entendendo, compra sua Bíblia ou do Shed ou outra Bíblia de estudos, né? Mas é importante para você ampliar o seu entendimento. Hoje poucas pessoas leem a palavra e as pessoas não escutam a Deus. Muitas vezes ela fala assim: eu não escuto Deus, Deus não fala comigo, mas Ele já falou, Ele já deixou esse cara aqui inteiro para você. Será que você realmente está estudando? Será que você realmente está parando para ouvir? Será que você está parando aqui para interpretar, para tomar as suas decisões, micro decisões diárias, olhando para a palavra? O que no esboço aqui, né, que é como se fosse um índice, né, do livro de Eclesiastes, ele trata. Logo no texto 1, do 1 ao 2, ele fala que tudo é vaidade. Depois vem o cansativo círculo vicioso. Então, o cansativo círculo do vicioso, ele trata da natureza, da experiência, dos prazeres. O sucessor de cada qual pode ser um tolo. É melhor desfrutar a sua própria obra. Então ele fala tudo isso sobre o cansativo círculo vicioso que é a vida. Ele fala sobre tempo e eternidade, ele explica sobre o tempo, ele explica sobre a eternidade e ele explica sobre a morte negra. Ele também fala sobre economia política, ele fala sobre a opressão é deprimente, ele fala sobre o companheirismo ajuda e ele fala sobre a revolução, que a revolução pode fracassar. Ele também vai tratar sobre religião e vida, ele vai falar sobre a adoração reverente, ele vai falar sobre observar os oficiais, sobre a prosperidade se acaba, portanto, desfrutai sobre o trabalho, desfrutai das coisas boas. Ele vai falar sobre o que é bom para o homem, vai respondendo o que é bom para o homem. Ele vai soltar palavras sábias também, ele vai falar sobre provérbios, ele vai fazer breves comentários, ele vai falar sobre o desespero da sabedoria humana, ele também vai falar os reis e o rei. Ele vai falar para você observar um rei, que o futuro é incerto. Ele vai falar para você desfrutar do vosso labor. Vamos lá, o que é um labor? Dentro do nosso dicionário. Labor, significado, trabalho, tarefa árdua, demorada. Então, ele vai falar sobre o desfrutar do labor, o nosso trabalho. Ele vai falar sobre os caminhos de Deus são desconhecidos, né? E às vezes a gente faz todo o esforço para conhecer, meio que em vão, porque Deus que sabe de tudo, não é a gente. Ele vai falar sobre o último inimigo, vai falar sobre a morte, que a morte silencia a todos. Ele vai falar para a gente desfrutar a vida. Ele vai falar sobre que a ocasião chega. Ele vai falar sobre a sabedoria, que é melhor que o poder. Ele vai falar sobre palavras mais sábias, ou seja, provérbios e comentários, observações sobre negócios. Ele vai falar sobre a idade avançada, ele vai falar sobre idade e juventude. Ele vai lembrar-vos de Deus antes da velhice, vai falar que é importante você se lembrar de Deus antes da velhice. Ele vai fazer o texto, vai falar sobre o texto e o pregador, e depois ele vai falar sobre a piedade prática em vista do juízo, ou seja, do julgamento. É um livro muito bom, que vale a pena você se debruçar, tanto aqui, né, ampliar seu entendimento, como buscar mais coisas e não deixar de você conversar com o seu pastor, o seu líder religioso, outras pessoas, porque lembre-se, eu estou aqui tentando levar a palavra para você, tentando levar ao máximo a verdade, o caminho para você interpretar, mas às vezes eu tenho um jeito de explicar que outra pessoa não tem, porque eu estou agindo conforme o meu entendimento. Conforme eu estou fazendo esse movimento, eu vou experimentar um novo trecho. Então eu sinto no meu coração que eu tinha que começar mais esse projeto, essa playlist aqui, para ajudar você a ter uma vida com o sabor de Jesus. E espero que faça muito sentido. E agora, o próximo vídeo, nós vamos falar sobre o primeiro capítulo aqui do livro de Eclesiastes. Deus abençoe e que a gente esteja realmente no caminho da verdade para ter uma vida de sabor de Jesus. Um abraço, até o próximo vídeo.